um tipo de exercício, né? Que se todos os professores fizerem o mesmo tipo, vai ficar cansativo para vocês. Ó, por exemplo, quem respondeu ali que acha o e-mail melhor. Quem botou? João Pedro. João Uhum. Pedro. Mas que nós vamos fazendo intercalado, assim, quando for hora de fazer prova, a gente vai ter que fazer por aquele lá, tá? Então, acho que 4 pessoas falaram da tarefa, e os que não falaram, podem falar agora? Um de cada vez. Todo mundo está sentindo esse acúmulo que a Helena falou, a Ana falou, Sim. acho que foi o Bernardo, né? Que fala um pouco como é que tá o teu horário. Eu falei que é bem apertada a tarefa, porque eu também tenho inglês fora da escola, então é meio difícil para fazer as tarefas. Só Mas isso isso. também tu tinha antes, né? Mas tinha, mas não com tanto de tarefa que passam agora. Que antes passavam mesmo. Tá, uma coisa que ontem eu tive Todo assessoria. dia, toda semana, a Vera passa tipo um trabalho. Eu nunca fazia isso. E não é bom de fazer o trabalho? Mas É uma ocupa das tarefas tempo de mais outras legais de tarefas. fazer o Toda trabalho. semana me enjoa um pouco. É verdade. Entendi. Eu gosto Em português, a atividade que eu tenho mandado seria o que a gente faria em aula, mesmo que eu não mandasse tanta tarefa, mas a gente trabalharia mais em aula, né? Aqui o que está acontecendo é que a gente usa um horário para eu explicar e depois vocês fazem em casa. Mas eu não achava que era tanta tarefa. Claro, tem alunos que no diário escrevem bastante. Aí eles podem dizer que estão usando, assim, vamos dizer, 20 minutos por dia, 15, para escrever no diário. Mas a maioria eu não acho que está usando esse tempo todo. Por dia, todo dia, né? Quem é que está escrevendo todo dia, todos os dias? Eu não escrevo todo dia, eu pego, tipo, um dia da semana, tipo, domingo, e eu escrevo tudo que eu fiz na semana, tipo, cada É, dia eu faço uma coisa mesmo. É que eu tenho muita preguiça de fazer. Eu escrevo todo dia, mas tem dias que eu me esqueço, daí tem que fazer dos outros dias que teve, mas e a outra maioria coisa que das seria legal vezes. fazer todo dia é ler um pouco. Então, um pouco todo dia. E de vez em quando, o livro está maravilhoso e tal, vocês querem ler mais, aí aquele dia tem menos tarefa e tal, lê um pouco mais. Mas pelo menos umas 2, 3 páginas por dia de um livro seria o ideal. Pelo menos esse pouquinho. Eu comecei a Porque ler 2 livros, só que, tipo, não é sobre mim que eu quero falar. A minha avó, ela já leu 4 livros na quarentena inteira, tipo, 4 livros. E, tipo, ela não é livro, assim, de 200 páginas, é, tipo, eu não sei como é que ela faz isso. é a prática, é uma questão de prática. Primeiro, ela não fica fazendo umas certas coisas que a gente faz, que demora muito, que ocupam muito do nosso tempo e não rendem tanto. Digamos, quem fica horas vendo o Instagram de não sei quem, ou jogando, né? São coisas que, ou vendo série, essas coisas que a gente gosta de fazer e que tomam muito do tempo. Então, se a pessoa, eu, por exemplo, tenho uma prática de leitura, um hábito de toda hora, todo dia naquele horário lá ela vai ler, ou todo tempinho que sobrar ela vai ler, e se ela tiver uma disciplina de que ela vai ler pelo menos uma página por dia, o que acontece se a gente se dedica a ler uma página? A gente lê mais. Porque na hora que pega o livro para ler uma página, aquela página vai terminar com uma metade de um parágrafo, aí eu vou lá continuar o parágrafo na outra página, e quando eu vejo, eu já li mais. É a mesma O coisa meu que pegar primo, o ele celular. já leu mais de 10 livros nessa quarentena. E ele sempre compra um monte pela internet. Sim, essas pessoas são bons exemplos, né? São exemplos de que se a pessoa separar um tempo para isso, por isso que eu digo para vocês esse negócio de uma página. Se a pessoa realmente só lesse uma página por dia, chega no fim do ano, ela leu 365 páginas. Só que ela não vai resistir a ler só uma página. Ela vai pegar, que o mais importante é ter a disciplina de pegar o livro e parar para ler.
Se eu pego o meu livro, qualquer, esse aqui, vamos dizer esse, pego o meu livro, já está com um marcador lá. Eu vou ler uma página por dia, mas o que vai acontecer? Digamos que a página fosse essa aqui. Chega aqui, tudo bem que por acaso terminou no parágrafo, mas às vezes, como essa aqui, ó, com não vou terminar aqui, vou ler o fim dessa frase. Viro a página e continuo. Quando eu for me dar conta, eu li 10, 15, dependendo do tempo que eu tiver. Ô, prof, no Entendeu? fim de semana, normalmente eu leio bastante, só que, tipo, na semana, eu meio que não consigo, porque assim, eu fico a tarde inteira fazendo tarefa. Daí, depois, o tempo que eu tenho, eu gosto de fazer, tipo, as coisas que, tipo assim, eu gosto de assistir série, gosto de falar com as minhas amigas e tal. Mas, Helena, é assim, quando a gente tem tarefa para fazer, às vezes a gente passa a tarde fazendo a tarefa. Só que, na verdade, se a gente for bem honesto, a gente não passa a tarde fazendo, né? A gente faz um pouquinho, olha o celular, faz outro pouquinho, fala com as amigas, olha. Então, o que pode fazer? Pode organizar a tarde para, durante 1 hora, ou durante 40 minutos, o tempo que eu determinar. Por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou em aula, eu nem olho o celular. Ele pode tocar, eu não vou olhar, tá? E eu posso fazer isso comigo mesma durante a tarde. Eu vou dizer, das 2 às 2h30, meia hora, eu não vou pegar meu celular, ele vai ficar lá na sala e eu vou fazer tarefa só. Não vou pensar na outra coisa. Daí eu baixo a cabeça e faço tarefa. Das 2h30 às 3, eu nem vou pensar em tarefa, vou só falar com minhas amigas. Liberou geral. Fico falando com minhas amigas. Às 3, eu vou fazer um lanche, por exemplo, 15 minutos. Às 13h15, de novo, eu vou largar o celular e vou só ler. Vou ler 15 minutos. Quantas páginas eu conseguir. Então, o que acontece? Na hora que eu estiver fazendo a coisa, eu estou só fazendo aquela coisa. Eu não estou com a cabeça pensando, ai, tem um monte de tarefa para fazer, e estou aqui falando com as amigas, estou jogando, estou vendo série. Não precisa pensar. Aí, digamos, das 4 às 6, eu vou só ficar na TV. Minha mãe deixou, tarará, tudo bem. Às 6 eu vou fazer ou já vou fazendo lanche enquanto estou vendo filme, série, o que eu gostar, o jogo, o que for. Às 6 eu vou pegar de novo, mais meia hora ou 40 minutos, e vou estudar outra coisa, inglês, matemática. Se a gente faz assim, cada horário que a gente está ocupando com aquilo ali, é só daquilo ali. E aí a gente faz bem feito. Entenderam? Ô, prof, só uma pergunta, uma dúvida agora. A aula de geografia, vai ter 2 aulas de geografia na semana também? Não sei os outros horários. Eu sei que vai ter mais aulas a semana que vem. Semana que vem mais ainda? Ou é nessa que já teve mais? Nessa semana já teve mais, só que foi tipo quarta-feira, teve 4. Tá. Eu acho que sexta também vai ter 4. Se vocês pensarem bem, essa vida que a gente, ai, muita tarefa, mas a vida tá muito fácil para vocês, né? Porque tem poucas aulas de manhã, normalmente vocês têm 5 e na quinta-feira tem 6, né? Eu sei que tá fora da rotina, vocês podem dormir um pouco mais, mas assim, a aula tem que ser bem aproveitada e o momento de fazer as tarefas também, entendeu? Fazer aquilo, só aquilo na hora. Tô lendo, vou ficar só lendo, não vou ficar lendo com um olho no livro, outro olho no celular, outro olho na TV. Tá? Tentem se dedicar para aquilo ali. Porque daí, na hora que vocês não estiverem fazendo aquilo, vocês estão liberados. Aí não precisa pensar, eu tenho que fazer tanta tarefa. Não, eu vou fazer tanta tarefa às 6 horas. Ou eu já fiz a tarefa às 2 horas. Prof, Resolvam, façam com os pais, ou com alguém, ou sozinhos, quem gosta de se organizar sozinho, um esqueminha da tarde. Como é que vocês vão dividir a tarde? Inclusive, tem alunos que entre uma aula e outra já vão fazendo os exercícios. Pode falar aqui, ó.
Essa semana eles passaram, acho que foi menos tarefa, porque o André não passou, nem a professora de espanhol. Então eu consegui, tipo, terminar todas até terça. Olha só. Aí foi todas as tarefas, menos a de ciências, que eu tô demorando mais, porque vai ser uma apresentação que eu vou ter que fazer pra Vera, então. Mas o resto eu consegui terminar. Mas bem, então, se na terça-feira tu já tá com todas as tarefas prontas, Uhum. né? Realmente tem menos coisa do que na vida normal. Deixa eu ver o que vocês botaram. 3 tarefas por dia, educação física. Tá? É porque, para vocês poderem pensar que vocês estão cumprindo essa série, o 7º ano, vocês têm que fazer as atividades do 7º ano. Não dá para eu dizer, então não vamos fazer tarefa, vamos ficar a tarde inteira vendo série, eu também gosto. Só que não vai valer, é como a minha academia. Se eu dissesse, não quero ter tanto trabalho, então não. Tá, mas se eu não estou fazendo, não estou fazendo, né? Entenderam? Se eu não estou fazendo, os benefícios que eu teria se eu fizesse da academia, da atividade física e tal, eu não estou tendo também. Eu posso dizer, que bom, não precisa fazer ginástica. Tá, mas alguma vantagem eu teria se eu estivesse fazendo. Ô, prof, vocês não vão repetir todo mundo no final do ano, né? Como? Vocês não vão repetir todo mundo de ano no final do ano, né? Não somos. Normalmente, quem repete o ano não somos nós, né? Cada aluno passa ou reprova. É que a minha mãe... Daqui a pouco, Helena, nós vamos começar a fazer avaliações e tal. É claro que os professores já têm condições agora de ver que alguns alunos têm levado a sério as atividades, têm perguntado, têm respondido. E mesmo quem não é de falar muito, mas manda por escrito as perguntas, as respostas. Quem é que entrou agora? Arthur entrou agora? Não, é porque eu só troquei de nome. Ai, que susto. Entenderam? Então, pelo resultado do trabalho de vocês, dá para a gente ver que vocês vão entendendo ou não. Por exemplo, em português, na parte de gramática, é muito importante que vocês aprendam passo a passo o que a gente tem estudado junto aqui. Apesar de ser à distância, apesar de ser no outro ritmo, vocês vão ter que saber fazer essas coisas. Então, se vocês vão sentindo que perderam alguma coisa, já tem que ir correr atrás e recuperar aquilo que ficou para trás. Tá? Por isso que eu tenho feito tantas coisas repetidas de mais exercício, mais um vídeo, mais uma videoaula, para que vocês vão lá, pesquisem, façam o exercício olhando aquele vídeo ou olhando a folha, para ficar sem dúvida nisso aí, para poder seguir em frente. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Para pintar. O que é isso aqui que vocês estão falando de bizantino? Tarefa de artes. Tá, mas isso aqui depois vocês veem no... É que alguém perguntou o que era para fazer na tarefa de artes, alguma coisa assim. Mas agora o que eu queria fazer com vocês do pré-conselho é isso, saber se vocês estão dando conta, estão entendendo o jeito que funciona, entendendo que vocês podem perguntar, usar o momento da aula para fazer pergunta, mas também, antes de perguntar, usar todos os recursos que vocês têm, tá? Que são as videoaulas que os professores estão dando, assistir de volta a aula, a gravação da aula, tá? Por exemplo, a Helena faltou na aula passada, né? Chegou a assistir a gravação? Assisti. E aprendeu alguma coisa? Corrigiu a tarefa junto com aquele... Tá. É porque uma aula, muitas vezes, como essa de hoje, quem faltou e vai ver, é um monte de conversalhada e não tinha matéria. A de hoje não está tendo.
Mas é importante que a gente faça esses certos momentos, né, de avaliação. Avaliação não prova, avaliar o que está acontecendo. Tá? Uma tarefa de português que vai diminuir, eu combinei com a Cíntia que vou fazer quinzenal, é a tarefa especial do diário, a da parceria na jornada. Eu até agora estava mandando uma por semana, uma página especial do diário, né? A partir da semana que vem vai ser quinzenal. Só que vocês vão continuar escrevendo no diário, diariamente, de preferência, ou a cada 2 dias, e a cada 15 dias vai ter uma tarefa especial do diário, tá? Para diminuir essa carga. Apesar de que assim, eu gostaria de fazer essa tarefa. Quando inventei, eu pensei, vou fazer uma coisa que eu acho que vai ser uma coisa legal. Legal de fazer. Pode falar? Eu disse que eu não gostaria, porque ocupa muito tempo e, tipo, não tenho o que escrever na maioria dos dias, porque na maioria dos dias eu não faço nada, eu faço, tipo, tarefa e vejo a hora, e depois eu fico... É que meio que eu já tenho uma novela. rotina, então não tem, vou ficar repetindo todo dia a mesma coisa. Mas é que não precisa ser só sobre a rotina, gente, pode ser, essas ideias que eu tenho dado uma vez por semana, vocês podem escrever sobre isso. Então, por exemplo, vocês já escreveram sobre um filme e eu dei um roteiro, muitas perguntas que ajudavam vocês a escrever. Vocês fizeram isso lá na segunda semana. Agora a gente vai para a 9ª semana. Então, vocês podem... tô sem ideia do que escrever no diário. Pega uma daquelas ideias, uma dessas 9 ideias, e escreve de novo, sobre outro filme, sobre outra música, sobre outro... Entenderam? Eu vou escrever sobre a novela, vou te contar o final da novela, tá? É que não precisa contar a novela, mas tu pode falar da tua reflexão a partir da novela. Pode dizer, hoje eu me dei conta que quando aquele personagem tal fez tal coisa, que se fosse eu, e aí tu fala como, tuas reflexões, as coisas que tu estava pensando sobre a novela. Ou que bobajada tal coisa, as pessoas... ou, por exemplo, uma coisa que acontece comigo, eu fico vendo filme e às vezes eu fico me dando conta que eu penso meio inconscientemente, nossa, como essas pessoas estão perto. Porque a gente está com tanta paranoia de chegar perto, de respirar perto, que muito filme eu tô que nem aquele meme de tá perto demais. Entendeu? Tanto é que muita gente que está botando propaganda no Instagram do seu trabalho, por exemplo, tatuador e tal, bota lá, essas gravações foram feitas antes da pandemia. Porque deve ter muita gente que nem eu que fica olhando e dizendo, nossa, tão perto, tão sem máscara. Então, digamos que uma página do meu diário fosse sobre isso. Entenderam? Não precisa ser, hoje eu acordei, escovei os dentes, né? Não precisa, o que já virou rotina, só entra no diário se existe uma reflexão especial em relação àquele ponto lá. Se eu vou falar, por exemplo, sobre escovar os dentes, é porque hoje eu pensei uma coisa especial sobre o tempo que eu passo escovando, ainda mais quem tem aparelho. Sobre o tempo que eu passo escovando os dentes e tal. Senão, não preciso dizer. Acordei, escovei os dentes, tomei banho. Fala. As páginas do diário que tu manda a gente escrever, tipo, as páginas especiais, entre aspas. Sim. Não precisa mandar foto, tipo, não precisa mandar foto. A gente pode mostrar depois. Olha só, vou te explicar. Porque, tipo, eu mandei só a foto da colagem. As outras páginas. Olha aqui. Nesse caderno aqui, ó, eu tenho tudo que eu mando. Tá vendo? E um monte de cruzinha. Nessas coisas aqui, tem as obrigatórias, de me mostrar semanalmente, e tem as do diário. A maioria do diário fica em branco, a maioria das pessoas não me mostra toda semana. Mas quem me mostra, eu já anoto aqui. Entenderam? Quando chegar a hora de eu ver fisicamente esses diários, essas pessoas aqui, por exemplo, diário do filme. O Arthur me mandou um comentário do filme já. Já não. O Arthur já mandou. O Davi já mandou sobre o filme.
Entenderam? Daí eu não preciso procurar no diário deles, desses que já mostraram. A Graziele já falou do filme, a Helena já falou do filme. O Pedro Munhoz, sei lá, entenderam? Então, os que talvez eu esteja dizendo, mas não são bem, não é bem essa, porque eu olhei, mas eu acho que depois eu olhei na coluna errada. Mas tá tudo anotado aqui, de cada turma. Essa aqui é a turma de vocês. E aqui em cima tá a explicação do que é. Entenderam? Cada vez que eu fico lendo o e-mail, eu fico com essas folhas abertas e vou anotando aqui, que fez mais ou menos, que fez incompleto. Cada código que tem aqui significa, por exemplo, tem aluno que me manda a parte da frente da folha e não manda o verso. É o famoso SPP, se pegar, pegou. Eu marco uma cruz e boto um naninhos do lado, quando ele me manda... Bernardo tá rindo. Quando ele me mandar o verso, eu boto a cruz completa ali, tá? Então, a pergunta, acho que foi a Ana, né? Que perguntou se precisa mandar. Não precisa, para mim é um prazer quando vocês mandam essas coisas que são mais artísticas, assim, aí eu já posso ir curtindo. E também porque se eu for mandar para o Facebook da escola, quando eu tenho vários, eu posso já mandar como um destaque do que vocês estão fazendo durante esse tempo. Inclusive da colagem estou querendo mandar. Se vocês já puderem me mandar, tá? Por exemplo, Bernardo disse, só tem uma revista, mas fiz. E ele mandou. Tem colagens bem legais. Tá? Mais alguém? Prof, a minha, tu pediu para eu mandar um título na colagem. Só que a minha, ela é meio, tipo, eu não sei meio com título. É que eu peguei imagens de coisas que eu queria fazer se não estivesse na quarentena e... Então, por exemplo, colando, entendeu? o título poderia ser esse, né? Se não existisse a quarentena. Tava bem legal aquela colagem. Teve muita gente que fez isso, que fez uma colagem assim de exterior, de vida livre. Tá? O que estão falando aqui? Meu Deus, eu esqueci de mandar. Manda agora, Fabiola. Tá? Essas tarefas, elas... Digamos que essa semana eu não estou a fim de fazer a colagem. Faço na semana que vem. E mando. Tá? Eu vou anotando tudo. O meu diário é o caderno de vocês. Tá bem? Outra coisa, então, a partir da semana que vem, essa tarefa vai ser mais espaçada, porém, eu pretendo que vocês continuem escrevendo. Escrevam inclusive sobre não ter o que escrever, um dos dias pode ser sobre isso. Tá? Todo escritor já escreveu sobre a folha branca. Ô, prof, teve um dia que eu tava na TPM, então eu escrevi umas coisas meio assim, né? Então não fica triste. Então, mas eu não vou ler tudo, Helena, é isso? Ai, que bom, então. Eu já falei isso para vocês, eu não vou ler tudo, eu vou olhar. Inclusive, vai ter páginas Tu vai ver só as páginas eu não ler. especiais? Hã? Tu vai ver só as páginas especiais? Não, as especiais eu vou olhar mais, tá? E depois eu vou dar uma olhada. Se vocês não querem que eu leia tais páginas, vocês podem já deixar elas com um clipezinho assim, para não ler. Eu não sou do tipo que gosta de saber segredo. Que a pessoa não quer me contar, não sou do tipo que fica insistindo, tá? E, inclusive, porque eu entendo que um diário serve para isso, serve para escrever desabafo, por exemplo, Helena, né? Serve para escrever Prof, segredos. Pode falar. chega a pessoa fala assim, né? Você pergunta, qual página tu não quer que eu leia? Daí a pessoa, nenhuma, eu não quero que tu leia nenhuma. Não, nem precisa ler. Não, precisar ler, eu não preciso, mas a questão é que eu vou avaliar se vocês fizeram. Não, então prof, eu tô falando assim, eu vou escrever uma vez por semana, ou eu vou escrever uma vez por mês. É claro que quando pegar o diário, eu já vou ver que essa pessoa não escreveu.
Se era para escrever todo dia, e eu escrever uma vez por mês, só de olhar assim por fora, já vou ver que não tem movimento nesse diário. Tá? Mas eu não vou ficar lendo os segredos, não se preocupe. Mas também a gente não precisa ficar falando mais tanto, porque eu já falei, já expliquei. Não vou ficar lendo segredos, vou dar uma olhada nos diários, vou olhar com mais atenção as páginas combinadas, tá? Mas... Pode falar, Bernardo. Não, fala você, eu só ia fazer isso que eu ia falar, uma piadinha, mas deixa. Então deixa. Depois tu manda por escrito. É que agora eu tenho mais coisa para escrever, porque eu vou me mudar, né? Daí agora eu vou colocar minha mudança ali. Isso aí vai dar muita página, pelo jeito. Eu sei uma coisa que eu vou botar no meu diário, que eu tive com a ideia agora, que eu tô muito triste. Porque, lembra que eu te falei que eu comprei minha cadeira? Não chegou. Meu Deus. Que demora. Mas quando ela chegar, vai ser uma maravilha, né? Que problema, mãe? Na real, chegou, mas só que não chegou a peça da cadeira pra montar, né? Daí complica. Como assim? Não entendi. É que assim, tem um negócio pra montar a cadeira, mas não veio. Ah, que droga. É pior ainda. Mas vai chegar, né? Vai chegar. É uma cadeira boa, importante. Tá. Deixa eu ver que horas são. Acho que tá na hora, né? Ah, não, ainda temos 10 minutos. Que bom. Então, sobre o pré-conselho, ficou bom assim? Alguém tem alguma coisa para falar mais? Eu acho que, em vez de eu falar com os professores sobre ter menos tarefa, dá para a gente ver com vocês mesmos sobre organizar o tempo primeiro, né? Organizar melhor o tempo, não achar que vocês não precisam ter algum horário de tarde que vão usar para tarefa, vocês deveriam usar. Algum período da tarde deve ser usado. Eu só faço tarefa de tarde. Porque se fosse na vida normal na escola, vocês usariam muitas horas da tarde para fazer tarefa. Eu nunca usava, eu fazia tarefa tipo à noite e levava uns 10 minutos. É que de tarde, agora, quando a gente tem que fazer tarefas de tarde, são mais, porque tipo, a gente tem que fazer as tarefas que a gente já tinha mesmo e as coisas que os professores passam que a gente fazia em sala de aula. Verdade, tipo, os professores passam no meio do encontro uma tarefa e a gente tem que fazer essa e mais todas aquelas que vocês já tinham mandado pra gente. Mas mesmo assim, eu acho que não é que vocês não estão trabalhando mais do que na escola. Vocês só estão com essa sensação que eu também tenho, que já que eu estou em casa, eu podia ficar fazendo outras coisas. Não, professor, é que tá te sobrecarregando de verdade, tipo, tá sobrecarregando, sabe? É que, Helena, se tu fazia todas as tarefas em 10 minutos, tinha alguma coisa errada. Ô, prof, é que daí... 10 minutos não podia ser suficiente para todas as tarefas, antigamente. Era pouquíssimo, prof. Quando você trabalha, leva mais tempo, eu tava pesquisando e tal. Tem tarefas que eu levava mais tempo, tipo ciências. Só que, tipo, tem tarefa tipo matemática. Matemática não tem muito o que pensar, então, tipo, dá 10 minutos dá pra fazer. Depende, né? Depende. Também tem certas tarefas nas quais alguns de vocês são mais rápidos e outros vão demorar mais. Mas em 10 minutos, digamos, 10 minutos de cálculo matemático, mas se tem problema, mas tem que dar uma lida no capítulo para poder fazer, que é o certo, já demora um pouco mais. Eu acho 10 minutos muito pouco tempo. Teve uns dias que eu fiquei das 2 da tarde até às 6 fazendo tarefa. Também aí já é o outro extremo. Pode ser que seja um certo dia que deu isso. O certo não é vocês passarem a tarde inteira em dias normais. O certo é todo dia ter um tempo para estudo, mesmo que não tenha prova, e um tempo de tarefa. É que daí não dá conta de fazer todas as tarefas da semana, se for tipo 1 horinha. E também não dá tempo para fazer as outras coisas que quer fazer, tipo. Sim, mas é o que eu digo para vocês. A qualidade do tempo que vocês vão usar para coisa. Se vocês focarem, como a Helena falou ali, foca no negócio e faz, 1 hora dá para fazer bastante coisa. Tá? E aí, depois dessa 1 hora fazendo bastante coisa, libera, vai lá, faz outra coisa, nem pensa em tarefa. Depois, na outra hora combinada, volta, senta na frente do seu estudo
ou faz outra tarefa, ou faz um estudo. Ah, mas não tem prova amanhã. Não tem problema, estuda. Pega o capítulo de ciências e dá uma lida, pega o capítulo de história e faz algumas perguntas sobre o capítulo, inventa algumas perguntas, que são métodos que as pessoas têm para ser bons alunos, para ir bem nas provas e para, além de aprender tudo e ficar com esse conteúdo bem entendido, não sobrecarregar. Quando chega uma prova de história, que eu já estudei o capítulo sozinha, que eu já inventei perguntas sobre cada página. Por exemplo, hoje eu pego 5 minutos, leio 2 páginas de história e invento perguntas sobre o que eu li. Eu só invento as perguntas, não preciso responder hoje, tá? Inventei umas 10 perguntas sobre aquelas 2 páginas. Deu. Pego ciências, que ontem eu já tinha estudado. Ontem eu já deixei 5 perguntas diferentes feitas. Só um pouquinho. Aí hoje médico. Eu preciso sair. Tá. Boa sorte lá. Valeu. Então, o que acontece? Se eu faço essa rotina, quando chegar na hora de estudar história, por exemplo, eu pego de volta aquelas perguntas que eu já tinha feito, que no dia seguinte eu respondi, e estudo por aquilo. Vai ser, em pouco tempo eu estudo bem para uma prova, vou bem na prova de amanhã, que eu não fiquei me matando de estudar. Eu fui estudando todo dia um pouquinho. Todo dia não, um dia sim, um dia não, por exemplo, história, um dia não, um dia sim, por exemplo, geografia, entenderam? Refaço os exercícios de português. Esse é um jeito de ser aluno. Tem muito aluno que é assim, tá? Que não se mata no dia da prova, que não estuda na véspera da prova, e que tira excelente. E aí tu pergunta, como? Ele nem estudou? Claro que ele não estudou. Não estudou ontem, mas ele vem estudando. Ô, prof. Fala. Eu sei porque a gente fica achando que aqui a gente tem mais coisas. Que a gente tá em casa, né? Daí a casa, ela passa meio que aquela sensação de preguiça, essas coisas. Uhum. Daí a gente fica assim, ó, é muito trabalho. Não quero fazer. Eu acho que vocês estão com pena de vocês, mas vocês, na verdade, não estão trabalhando tanto quanto... Eu não tô com pena, eu tô com raiva mesmo. Ainda mais de mim. Mas, Helena, imagina o contrário. Imagina se a pessoa não fizesse nada, como tem escolas que não estão fazendo nada agora. Os alunos estão só deitados no sofá jogando. Como é que vai ser na hora que eles recomeçarem? Primeiro, eles vão ter perdido esse tempo, eles não aprenderam, então também não contou, eles vão ter que recuperar isso. Segundo, a coluna deles está em frangalhos, porque eles estão jogados no sofá, depois eles estão jogados na cama, depois estão jogados... Eles não sentam mais. Eu conheço um aluno que está assim. Entendeu? E depois ele nem tem mais a rotina de trabalhar, de estudar. Além de que tem muita gente que vai ficar viciado mesmo em jogo, né? Ô, prof, é bem assim, né? Vamos supor, o corona mata 10 mil, né? 10 mil pessoas no mundo. A quarentena, outros 50 mil morrem por causa que todo mundo que ficaram em casa sem se exercitar, essas coisas. Esse é um dos contras da quarentena. Tem muitos contras, né? Mas a gente não tem outra opção, né? Então, a opção, do ponto de vista da escola, a opção é a gente aproveitar bem o tempo que dedicar para a escola. Não estou dizendo que vocês vão ficar toda manhã e toda tarde envolvidos com a escola, mas que o horário que vocês vão dedicar para a escola, para as atividades escolares, seja bem dedicado para isso. Tá? Tentem achar que vocês podem ser bons alunos, até começar a ser bom aluno, quem ainda não era, fazendo uma rotina e continuar vendo seus filmes, seu jogo, sua conversa com os amigos, porque vai conseguir organizar o tempo de uma maneira que tudo fique bem feito. Ô, Cecília, mas eu me viciei em muita coisa na quarentena. Tipo, eu me viciei em joguinho, em procurar uns trecos no Google, em série, mas a única coisa que eu não me viciei foi em estudar. É impressionante. Não consigo. Não consegue o quê?
Não, é que eu estudo diariamente, mas eu não consigo, sabe, ter aquele prazer de estudar, sabe? É só quando eu gosto muito da matéria. É normal, gente. A É gente que não vai... tem trabalhos que são legais de fazer, mas tem umas tarefas que é muito chato. É normal. No momento eu tenho 2 matérias favoritas. Eu não vou expor as minhas matérias favoritas aqui, porque não quero. Mas, tipo, essas são as únicas tarefas que eu tenho saco pra fazer tarefa, porque as outras não tenho, não. Paciência. Mas é assim, né? Eu não vou dizer, você tem que amar todas as matérias. Se vocês conseguirem gostar, é melhor para vocês. Quanto mais, eu sei porque eu também estudo, né? Eu gosto de estudar. Mas é claro que tem matérias que me interessam mais e outras que me interessam menos. As que interessam menos são as que a gente deveria fazer com mais empenho. Porque as que interessam mais, a gente já naturalmente já vai prestar mais atenção mesmo. Então, digamos que eu não gosto de uma certa matéria, X, para essa matéria eu vou fazer um ambiente aqui que seja mais propício, vou escolher um horário que tenha menos barulho na rua, ou que seja menos tentador de alguma coisa que me dê vontade. Por exemplo, digamos que tal horário eu gostava de conversar com minhas amigas, eu não vou botar essa tarefa nesse horário. Tá? Ou eu posso botar antes de uma coisa que eu adoro, por exemplo. Depois eu vou tomar um banho. É que meio que conversar com meus amigos, eu converso toda hora, tipo. Então, mas naquela hora, o que tu pode é tarefa. combinar com tuas amigas, com teus amigos, que em tal horário, por exemplo, agora, eu que estou aqui com vocês, tinha uma pessoa tentando falar comigo bem no intervalo da aula. Eu disse para ela, 10h10. Eu não tô, a pessoa tá ali falando comigo. Não, 10h10, eu vou terminar essa aula aqui. Que horas são? Já tá na hora. E vou me dedicar a falar com aquela pessoa. Tá bom? Eu vi que já são 10h12. A pessoa já deve estar esperando. Entenderam? Daí eu vou fazer bem feita a fala com aquela pessoa, o meu horário com aquela pessoa. Entendeu? Daí cada coisa que eu fizer vai ser com a minha dedicação total. Algumas eu vou me dedicar mais porque eu adoro, e outras eu vou me dedicar de um jeito mínimo, pelo menos eu vou fazer aquilo ali. Digamos, não gosto muito de fazer tal atividade. Não tem importância. Vou fazer mesmo assim. Quanto mais eu fizer disposta, melhor. Tá? Tem atividade de matemática, por exemplo, que vocês conseguem fazer ouvindo música. Tá. Não vai desconcentrar? Bota uma música. Tá bom? Então, hoje vou marcar aqui que nós fizemos tipo um pré-conselho para conversar como é que as coisas vão. E vou marcar que eu sugeri que vocês façam um tipo de um horáriozinho com uma divisão de tempo, que vocês tentem organizar o tempo de vocês para aproveitar melhor essas coisas que a gente está mandando. De minha parte, eu vou diminuir uma das tarefas. Eu tenho mandado 3 folhas, vou mandar 2. Tá bem? Mas pretendendo que vocês continuem escrevendo no diário. Sobre essas outras coisas, sobre pensamento, sobre um poema que vocês tentem fazer, que dá certo ou que não dá, ficou horrível, não tem importância, deixa lá. Deixa no diário. Fiz tal poema, achei horrível, mas é o que eu fiz, vai ficar aí. Por exemplo. Tá? Porque um outro dia vocês podem olhar aquele poema que vocês acharam horrível e achar que ele pode dar origem a um outro melhor. Tá bom? Por hoje chega. Beijinhos. Vou desmanchar a gravação aqui. Interromper. Bom fim de semana para você.